Jesus levou o que eu tenho e o que sou. Eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Obrigado, Senhor, por me amar. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja conosco. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, o tema nosso hoje é conforto aos abatidos. E eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece constantemente, talvez com você nunca tenha acontecido, de ficar abatido em algum momento da sua vida, quando as tribulações vêm sobre nós, quando os problemas nos alcançam, quando o desânimo bate. Com vocês eu tenho certeza que isso nunca acontece, mas comigo acontece constantemente. E nesse momento, irmãos, nós precisamos do conforto de Deus em nossas vidas. E eu quero te convidar nessa noite, irmãos, antes de nós começarmos, a que verdadeiramente você se desarme e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Talvez você diga para mim: pastor, o Espírito Santo nunca falou com o meu coração. Talvez essa seja a noite onde o Espírito Santo vai tocar no seu coração e falar com você. Mas esteja atento, esteja com o coração aberto, com a mente aberta, para ouvir aquilo que Deus vai falar com você. E eu quero te dizer algo, meu irmão. Se Deus trouxe você aqui nessa noite, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, não é para quem não está aqui, ela é para nós que aqui estamos nessa noite. Então depois estaremos orando. Ore para que o Espírito Santo fale com você e para que você abra o teu coração. Isaías 43, versos 13 a 21, o texto vai nos dizer o seguinte: desde os dias mais antigos eu o sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês mandarei inimigos para a Babilônia, e farei todos os babilônicos descerem como cativos nos navios de que se orgulhavam.
Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e os seus esforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam que estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao meu povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Senhor nosso Deus, eu quero em nome de Jesus te pedir que teu Espírito Santo, Senhor, possa falar conosco através da tua palavra nessa noite, ó Pai. Que nesse momento em que iremos meditar, o teu Espírito Santo possa falar claramente ao meu coração, ao coração daqueles que aqui estão nessa noite. Senhor, eu quero te pedir ao Espírito Santo que o Senhor possa nesse momento nos desarmar, tirar de nós tudo aquilo que possa impedir, Senhor, que venhamos a entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Prepara o nosso coração, acalma a nossa alma, acalma o nosso ser, ó Deus, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que nós possamos entender e para que essa semente, Senhor, magnífica possa crescer em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Livro de Isaías, irmãos. Quem é o autor? É o próprio Isaías, profeta Isaías. Ele é o autor do livro de Isaías. Isaías está naquilo que nós chamamos de os profetas maiores. Quando você pega a Bíblia, ela é dividida em Pentateuco, que é a primeira parte. Depois nós temos os livros históricos. Depois dos livros históricos nós temos os livros poéticos. Depois dos livros poéticos nós temos os livros de profetas maiores e profetas menores. E depois vem os evangelhos, as epístolas e, por último, Apocalipse. Profetas maiores e menores não é porque é mais importante um do que o outro, não. É porque o número dos seus escritos, o tamanho do livro que ele escreveu é maior do que os dos outros. Isaías abre os profetas maiores por ser o maior livro. Ele é escrito durante aproximadamente 50 anos, do ano 740 a 681 a.C., e o livro de Isaías ele tem um propósito. Apesar de quando você o lê, você vai ver Deus exortando o povo, Deus alertando o povo contra o seu pecado, Deus convocando o povo a se arrepender. Há um propósito maior em todo o livro de Isaías, que é confortar o povo de Deus com a boa notícia da redenção em Sião. A cada momento que Deus, no livro de Isaías, através do profeta, ele convoca o povo, ele exorta o povo, ele chama a atenção do povo, ele tenta abrir os olhos do povo ao arrependimento. No mesmo instante, Deus conforta o seu povo. E por isso eu quero usar esse texto nessa noite e pedir a Deus que venha confortar o meu e o seu coração. Amém? Você está pronto para que o Espírito Santo conforte o teu coração? Amém, glória a Deus. Pelo menos a metade da igreja está. A outra eu espero que ao decorrer da mensagem esteja pronto para isso. Verso 13 vai começar nos dizendo o seguinte: desde os dias mais antigos eu o sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Em outra versão diz: agindo eu, quem impedirá? Eu gosto mais desta versão. O texto então de Isaías vai começar: desde os dias mais antigos eu sou. Deixa eu só colocar algo aqui. Eu sou. A palavra
eu sou, ou as palavras que está no texto em hebraico, é Elier, Asher, Elier, que é o que? O nome de Deus. Ele é um dos 7 nomes que os israelitas dão para Deus, o eu sou. Conforto aos abatidos, ele vem primeiramente quando nós reconhecemos e entendemos que Deus continua sendo Deus. Por isso ele vai dizer, desde os dias mais antigos, eu, Elier, Asher, Elier, eu sou o nome de Deus. Deus é desde os mais antigos. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, vai nos ensinar que o Deus que nós servimos é um Deus que era, que foi no passado, que é, continua no presente e que sempre haverá de ser. Ele sempre será Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Às vezes nós lemos os livros do Velho Testamento ou até do Novo Testamento, e nós vemos um Deus amoroso, um Deus que faz milagres, um Deus que cuida do seu povo, e nós temos muitas vezes a leve impressão de que o Deus que atuou no Velho Testamento, o Deus que atuou no período ali da igreja primitiva, não é o mesmo Deus que atua hoje, porque a impressão que nós temos, ou que alguns cristãos têm, é que Deus ele não faz mais milagre. E o Deus que nós cremos, ele continua fazendo milagres. Ele continua levantando mortos, ele continua curando paralíticos, ele continua fazendo tudo aquilo que fez. E ele continua fazendo dos milagres o maior de todos, que é converter o homem do pecado a uma vida santa na presença de Deus. E esse é o maior milagre que Deus faz em nossas vidas. O Deus é o mesmo, ele continua. Mas nós muitas vezes sufocados pelos problemas da vida, nós muitas vezes sufocados por aquilo que nós vivemos, pelas agúrias desse mundo, pelas nossas mazelas, a gente começa a olhar para Deus como se Deus fosse diferente, como se Deus não operasse como Ele operou no passado, como se Deus não fizesse como Ele fez no passado. O que Isaías começa a nos dizer é que Deus continua sendo Deus. É isso que Deus fala ao povo de Israel, mais especificamente ao povo de Judá, as duas tribos que ficaram ao sul de Israel, dizendo, desde os dias mais antigos, eu sou. E é interessante, meu irmão, que eu sou é um nome que Deus vai usar algumas vezes na Bíblia. Lá em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14, quando Moisés está diante da sarça ardente, e Deus o chama para que ele vá até o Egito libertar o seu povo, Moisés faz um questionamento a Deus. Moisés pergunta, versos 13, Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. E Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que direi eu? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto é o que dirás aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Deus ainda é. Ele continua sendo o mesmo Deus que criou os céus e a terra, Ele continua sendo o mesmo Deus que sem nada criou tudo, Ele continua sendo o mesmo Deus que transforma o coração pecaminoso de um homem, Ele sempre será. Se eu quero conforto ao meu coração, se você está passando por um momento de dificuldade, e talvez você olha e você não consegue ver conforto, Deus conforta o teu coração nessa noite te dizendo, eu sou, Deus ainda continua sendo Deus, aleluias. Não interessa quão grande é o teu problema, não interessa o quão triste você anda, não interessa o quanto teu coração está amargurado, triste, o quanto você tem sofrido, Deus continua sendo Deus, aleluia. João capítulo 18, versos 5 e 6, Jesus está no Getsêmani, ele acabou de passar pelo momento de oração dele,
Judas vem com alguns soldados e alguns dos principais do Sinédrio para prender a Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus e perguntam quem é Jesus, João, ele relata isso no capítulo 18, versos 5 e 6, dizendo o seguinte: a Jesus de Nazaré, responderam eles. Jesus pergunta para eles: a quem procuram? A quem buscam? Está no verso 17, no verso 4, desculpe, capítulo 18, verso 4. A quem vocês buscam? Quem vocês estão procurando? E eles respondem: a Jesus de Nazaré. Responderam eles. E Jesus vai dizer em hebraico: eu sou, Elier, Esher, Elier, eu sou. Jesus responde com o mesmo nome de Deus, o mesmo nome que o Senhor se apresenta a Moisés. E o texto continua dizendo: disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com ele. Verso 6: e quando Jesus disse: eu sou, Elier, Esher, Elier, eles recuaram e caíram por terra. E sabe por que eles caíram, meu irmão? Porque Jesus pronunciou o nome de Deus. A glória do Senhor estava sobre aquele lugar. A glória do Senhor estava sobre a vida de Cristo. E é essa mesma glória do Senhor que está sobre nossas vidas hoje, meu irmão. O mesmo Deus que operou no passado, Ele continua sendo o Deus de hoje. Não tenha medo, não tenha dúvida, o Deus que habita em você é o mesmo Deus que fez os milagres no Antigo Testamento. É o mesmo Deus que através de Cristo fez os milagres no momento da igreja primitiva. É o mesmo Deus que através do Espírito Santo na vida dos apóstolos operou os milagres que Ele operou durante os primeiros anos de vida da igreja. Deus continua sendo Deus. Mas Ele vai continuar dizendo: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar da minha mão, agindo eu, quem pode desfazer? Eu vou dizer na sua versão: agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, aprenda algo e que isso sirva de conforto para a sua vida. Se Deus agir na sua vida, ninguém pode impedir, nem o diabo tem o poder de impedir nada que Deus faça na sua vida. Ninguém pode impedir. Deus que era no passado, Ele continua sendo hoje no presente. Um Deus que age, um Deus que nos ouve em oração. Eu vou contar para vocês algo que acontece comigo, e eu tenho a certeza que é uma experiência muito pessoal minha, que só acontece comigo, só comigo que acontece isso. É algo que Deus deu especialmente só para mim. Muitas vezes eu estou de joelho orando e parece que a minha oração não sai do teto, que não tem ninguém me ouvindo, e parece que não serviu para nada aquela oração. Isso eu sei que não acontece com vocês, vocês têm toda a certeza que Deus fala, mas comigo não. Às vezes eu estou ajoelhado, orando, falando com Deus, e parece que a minha oração não saiu do teto, não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém vendo. É um momento onde a minha fé parece que ela cai, que ela quebra, aonde eu olho para as minhas dificuldades, eu olho para as minhas mazelas, e eu olho e penso: é impossível que Deus faça algo. Mas Deus conforta o meu coração, dizendo o que Ele disse ao povo de Israel através de Isaías: agindo eu, quem pode impedir? Agindo eu, quem impedirá? Não importa o problema, a dificuldade que você passa, se Deus agir, ninguém pode impedir. Eu vi uma pregação um tempo atrás, aonde o tema da pregação é o seguinte: não permita que o diabo roube a sua bênção, ou roube aquilo que Deus te deu. Meu irmão, o diabo não tem poder nenhum de roubar nada que Deus te dá. O diabo não tem esse poder, o mundo não tem esse poder. Se Deus verdadeiramente agir, se Deus verdadeiramente deu, ninguém pode impedir. E eu vou agora usar o texto da NVI: ninguém pode desfazer, se foi Deus quem deu. Agora, se não foi, meu irmão, você vai perder por qualquer motivo. Saiba disso. Primeiro, Deus continua sendo Deus, aleluias. Segundo, conforto aos abatidos.
Vem quando nós descobrimos que Ele nos ama e é nosso Senhor. Versos 14 até o versos 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês mandarei os inimigos para a Babilônia, e farei todos os babilônicos descerem como fugitivos nos navios em que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel é o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como pavio. Ele nos ama e é nosso Senhor, e isso precisa servir de conforto para o meu e para o seu coração. Ele vai começar no verso 14 dizendo: assim diz o Senhor. Quem está dizendo não é Isaías. Quem está dizendo não é um falso profeta de dentro de uma igreja dita evangélica. Quem está dizendo isso não é um mentiroso homem pecador chamado Carlos. Quem está dizendo isso não é uma denominação. Quem está dizendo é o próprio Deus através de Isaías, não é outro. Ele está dizendo para mim, para você, ele disse para Israel naquele momento, mas nós trazemos isso para nós hoje, onde ele vai dizer: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, Deus te ama. Tenha certeza disso, meu irmão. E esse precisa ser e é o maior conforto em nossos corações, saber que Deus nos ama. Mas pastor, como é que Deus pode me amar? Eu estou passando por uma dificuldade tão grande, meu marido me abandonou, minha esposa foi embora, meus filhos não me dão a mínima, perdi meu emprego, perdi minha casa, ou qualquer outra coisa, tristeza no meu coração é tremenda, a doença, a enfermidade chegou no meu lar. Meu irmão, tudo isso pode nos acometer, mas nós precisamos viver na certeza de que Deus nos ama, porque se a nossa vida não for baseada na certeza de que Deus nos ama, se a sua vida não for baseada na certeza que Deus te ama, meu irmão, jamais você vai conseguir conforto no seu coração. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Nós teremos e temos muitas aflições nesse mundo. Não dá para basear o conforto, a alegria nos nossos corações em coisas do mundo, seja quais forem, seja aquilo que a gente mais deseja, ele vai ser uma alegria passageira, jamais felicidade. Conforto vem a partir do momento que eu primeiramente entendo que o Senhor me ama, e eu quero te dizer nessa noite com todas as letras: Deus te ama, meu irmão, tenha certeza disso. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Como? Tendo Jesus vindo e morrido na cruz por nós. João vai escrever um dos versos mais conhecidos para nós: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, esse é o tamanho do amor de Deus. Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 sobre o amor de Deus, que nada pode nos separar dele, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. E Paulo nesse capítulo vai dizer o seguinte: aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Falando do amor de Deus, Paulo vai dizer: aquele que nem seu filho poupou. Deus te ama tanto, meu filho, meu irmão, que deu o seu filho para morrer na cruz por mim e por você. Aleluia. Tenha certeza que Deus te ama. Viva como alguém amado por Deus. Eu preguei aqui, eu não lembro se esse ano ou se o ano passado, uma mensagem com um título mais ou menos assim: viva como um filho de Deus. E lá eu lembro que eu falei que nós precisamos viver como verdadeiramente somos filhos de Deus, não como somos enteados ou adotados, não, somos filhos.
E eu preciso viver também nesse mundo com essa certeza de que Deus me ama. Está dando tudo errado, meu irmão? Deus te ama. Está dando tudo certo? Deus te ama. Você está vivendo a vida mais santa deste mundo? Deus te ama. Você caiu em pecado? Deus te ama da mesma forma. Filipe Yancey, escrevendo seu livro Maravilhosa Graça, ele cita uma palavra, uma frase que se tornou um lema para a minha vida: nada que façamos nesse mundo vai fazer com que Deus nos ame mais, mas nada que façamos também vai fazer com que Deus nos ame menos. Deus nos ama sempre da mesma forma, com o mesmo teor, com a mesma intensidade. Deus te ama, meu irmão. Tenha essa certeza. Deixe que isso conforte o teu coração. Deus te ama. Mas ele vai continuar no verso 15: eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Eu sou o Senhor. A palavra aqui em hebraico é Yahvé, ou Yavé, ou Jeová. Não interessa como se pronuncia, porque ela é escrita como ela é escrita pelos judeus, ela é impronunciável, não é como pronunciar. Yahvé, Yahé, ou Jeová, ou Iová, ou Ioa, como nós falamos, é tudo invenção nossa, porque no hebraico é impossível. É uma palavra escrita somente com consoantes, e já é escrito assim pelos hebreus, para que ninguém possa pronunciar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja impronunciável. Aí nós fomos lá, pegamos essas consoantes do nome Yahvé, e colocamos as vogais do nome Adonai, em hebraico, e aí criamos a palavra Yahvé, ou Yahé, ou Jeová, tanto faz. O termo aqui usado é exatamente essa, é Yahvé, é Jeová, é o nome de Deus, é Deus dizendo: eu sou o Senhor, eu sou Jeová. E Jeová quer dizer o Deus Criador, aquele que tem todas as coisas em seu domínio, que tem todas as coisas em suas mãos, o Deus que te conforta, o Deus a quem você serve, não somente é um Deus que te ama, mas é um Deus que é ou deve ser o seu Senhor, o Yahvé, em nossas vidas. Ele cuida de tudo. Parece que as coisas, quando vivemos em adversidades, a impressão que temos é que parece que Deus perdeu o controle das coisas, que Deus não está no controle. Às vezes agimos como se Deus não estivesse no controle. Meu irmão, se Deus não estivesse no controle de todas as coisas, nem o universo existiria mais. Existimos e aqui estamos. O universo existe e ele está em expansão, como diz a ciência. Todas as galáxias foram criadas do nada, como diz a Bíblia e diz a ciência, que tudo foi criado do nada, de uma grande explosão. E como dizia, eu acho que era a Banda Rara, me corrija aí, Rita, aquilo que nós chamamos, que o mundo chama de Big Bang, é Deus atuando. É Deus atuando, é Deus fazendo. O mundo pode dar o nome que quiser, mas é o nosso Deus criando. É o nosso Deus do nada, fazemos tudo. Ele é criador, e do nada Ele pode criar tudo. Eu lembro de muitos anos atrás, quando eu visitava uma pessoa no hospital com problema cardíaco, uma menina, seus 16 anos, eu não vou lembrar o nome dela agora. O pai dela era diácono na igreja, a mãe dela também. Como a igreja era muito grande, de onde eu vim, nós éramos 3.000 membros, só de diáconos e diaconisas nós tínhamos 70 casais, eram 140 diáconos e diaconisas, eu não vou conseguir lembrar o nome. Mas eu lembro que um dia eu estava no Instituto do Coração em São Paulo, e eu fui levar ceia para ela, porque já havia 8 meses que ela estava internada no Instituto do Coração, e ela, numa das vezes que eu levei ceia para ela, ela disse para mim o seguinte: pastor, eu creio num Deus que é criador, e que se Ele quiser, Ele pode me dar um novo coração, como Deus assim o fez, deu um novo coração para aquela moça. Nós precisamos crer, meu irmão, que Deus é Jeová, Ele é Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele cuida de nós.
Ele pode do nada fazer tudo, e eu e você precisamos crer nisso, meu irmão. No verso 16 ele vai dizer: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Isaías está lembrando aqui da libertação do povo do Egito, quando eles saem do Egito naquela grande multidão, e Faraó vem com seu exército atrás deles, e eles de repente se dão de frente com o Mar Vermelho, e ali os israelitas começam a reclamar, e é o primeiro momento em que os israelitas murmuram contra Moisés e contra Deus. Eles dizem: Moisés, foi para isso que você nos trouxe aqui? Não haviam sepulturas suficientes no Egito para morrermos, você tinha que nos trazer para morrer no deserto. Porque eles olharam para diante de si, e a única coisa que eles viram foi um mar vermelho, um mar intransponível. Não tinha balsa como nós temos aqui no Rio São Francisco, não tinha ponte como nós temos lá em cima, eu não vou lembrar o nome da cidade, não tinha. Eles veem um mar, eles veem o problema na sua frente, eles veem a grande dificuldade, e eles olham e dizem: não podemos ultrapassar. E a palavra de Deus nos diz que Deus fez com que o seu povo passasse a seco. Agora, você sabe o que é mais interessante nesse texto de Moisés? Se você assistiu um filme falando sobre a travessia do mar, se você assistiu a novela que passou aí em um canal falando sobre os israelitas, que eu não vou lembrar qual foi, Record, que falava sobre eles, e se você prestou atenção na travessia do mar, normalmente nos filmes ela é demonstrada da seguinte forma: Moisés chega diante do mar, e Moisés levanta o cajado, e o mar se abre e o povo passa. Mas não foi assim que aconteceu. O texto lá em Êxodo vai dizer o seguinte: que quando os israelitas reclamam e olham para trás, Deus diz a Moisés: Moisés, por que você está aí clamando a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés levanta o seu cajado, e o texto diz que durante toda a noite soprou um vento oriental, e pela manhã o mar se abriu. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Que eu imagino aquele povo diante do mar, sem saber o que vai acontecer, olham para trás, tem um exército enorme pronto para matá-los. Moisés vai orar, Deus chama a atenção de Moisés, diz: Moisés, não ora não, diz para o povo que marche. Moisés levanta o cajado, e vem um vento, e diz o texto que o vento sopra a noite toda. Se eu e o Romildo estivéssemos lá, sabe o que eu e o Romildo diria? Já não nos bastava o mar, já não bastava um exército atrás de nós, agora vem essa ventania. Mas era aquela ventania que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. O nosso Senhor, o Deus Criador, é um Deus que vai usar tudo e qualquer coisa para nos abençoar. O apóstolo Paulo, mais uma vez, vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A ventania poderia ser mais uma tempestade na cabeça dos israelitas, mas era a forma que Deus estava usando para livrar o seu povo. O nosso Senhor é um Deus que usa tudo ou qualquer coisa para nos abençoar. Amém? Então, segundo, Ele nos ama e Ele é nosso Senhor. Terceiro e último, não podemos viver no passado, não vivamos no passado. Verso 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais dos campos me honrarão,
os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos do ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formarei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Não podemos viver no passado. Pastor, mas eu já passei por uma dificuldade como essa, eu já passei por uma luta como essa, e Deus não fez nada. Você pode ter achado que Deus não fez nada. Eu já vi outra pessoa passar. Não é a primeira vez que eu passo por isso. Meu irmão, não viva no passado. Pare de viver no passado. Esqueça. Já dizia o poeta Lulu Santos, e quando eu ouço a música, parece que ele está parafraseando isso aqui: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre. Vocês conhecem a música também? Quando eu ouço Lulu Santos cantando essa música, não que eu a ouço com tanta frequência, parece que ele está parafraseando isso aqui. Nós não podemos viver no passado, meu irmão. Eu ontem jantava com Mércia e nós conversávamos sobre isso, sobre muitas pessoas que por causa de coisas que passaram, que ficaram no passado, que magoaram, que lhe feriram, eles preferem se isolar ou preferem não ter mais contato e ficam o tempo todo lembrando daquilo que passou, daquilo que foi. Eu já contei nessa igreja, mas vou contar para a Isabela que ela não estava aqui. Meu avô nasceu no Rio Grande, meu bisavô nasceu no Rio Grande do Norte, meu avô também. Meu bisavô, segundo meu avô contava, foi muito rico, dono de terras no Rio Grande do Norte. Era aquilo que lá eles chamavam de coroné, ainda chamavam aqui também no passado, né? Diz meu avô que meu bisavô era chamado de coroné quando ele ia para a cidade. Ele morava no interior de Cruzeta, no Rio Grande do Norte. Houve um ano, foram 10 anos de grande seca, se eu não estou enganado, foi na década de 10 ou na década de 20, entre 1910 e 1920, ou entre 1920 e 1930, eu não vou saber qual foi o ano, a década exata, que houve aquilo que muitos chamam de a maior seca que já houve no Nordeste. Meu bisavô, por causa disso, ele perdeu tudo. O pouco que sobrou, ele juntou, vendeu, juntou um dinheiro, contratou 3 caminhões, colocou toda a família, mas 3 caminhões para colocar toda a família. Meu bisavô teve 24 filhos, e só o meu avô, filho dele, já tinham 11 quando eles saíram de lá. Era família muito grande. Ele contratou 3 caminhões. Naquela época se ia para o sudeste ou para o sul de caminhão. Aliás, não ia para o sul, só ia para o sudeste, né? Ou normalmente era São Paulo, ou talvez Minas. E meu bisavô resolveu pegar toda a família e ir embora para São Paulo. Pegou 3 caminhões e foram embora. Quando chegaram em Minas, pouco mais da metade do caminho, os caminhões pararam à noite para eles dormir e disseram: olha, nós vamos até a cidade porque os caminhões estão com problema, vamos consertar, voltamos amanhã para pegar vocês. Eles estão esperando até ontem, porque pode ser que ele volte hoje, mas ele não voltou mais. Eles ficaram abandonados ali. Logo em seguida, talvez 2, 3 dias depois, eles foram contatados por fazendeiros da região que contratou eles, e aí a minha família acabou se estabelecendo no sudeste, em Minas Gerais. Boa parte da minha família hoje, por parte dos meus bisavós, os meus avós ainda moram em Minas, para ser mais exato, no Triângulo Mineiro. Dali meu bisavô reconstruiu dele. Os filhos cresceram os netos, cresceram bisnetos, e a família se tornou enorme. A última vez que eu estive numa reunião de família da parte do meu bisavô, nós éramos mais de 120 pessoas numa festa, de netos, bisnetos, tios e tias. A família cresceu, a família prosperou. Mas sabe o que eu cresci
e vi meu bisavô dizendo, quase que constantemente todos os dias: maldita seca que tirou tudo que eu tinha. Eu vi meu bisavô morrendo, reclamando todos os dias da maldita seca que tirou tudo que ele tinha. Aquela seca do passado marcou tanto o coração do meu bisavô, que ele não conseguiu ver seus filhos prosperando, ele não conseguiu ver os seus netos nascendo, ele não conseguiu ver seus bisnetos nascendo, e ele morreu amargurado, por causa de uma maldita seca, que tirou tudo que eu tinha. Ele falava muito grosso. Isso acontece, irmão, quando vivemos no passado, nós não conseguimos mais ver nada que Deus faz, a nossa mente fica cauterizada naquilo que passou, e a gente olha para frente, a gente não consegue ver nada, olhamos para o futuro, não conseguimos perceber nada, não vemos Deus agir, não entendemos e não percebemos que Deus nos ama, que Ele é o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos presos ao passado, e está cheio de crentes presos ao passado, não conseguem ter conforto para as suas vidas, porque fica ligado no passado. Porque no passado eu tinha, porque no passado eu perdi, porque no passado eu tinha carro bom, hoje eu não tenho, porque no passado eu tinha tudo de bom, do melhor na minha casa, hoje eu não tenho, porque no passado eu tinha a melhor casa da cidade, hoje eu não tenho, porque no passado eu tinha um bom emprego, hoje eu não tenho, porque no passado eu tinha uma boa saúde, hoje não tenho. E vivemos com o coração amargurado, porque vivemos no passado. Por isso Isaías, Deus através de Isaías no verso 18 vai dizer: esqueçam o que se foi. Verso 18: não vivam no passado. Meu irmão, aquilo que passou, passou. Não viva no passado. Eu falei aqui há umas semanas atrás sobre o profeta velho. O profeta velho era aquele que achava que era usado por Deus, mas só tinha sido usado no passado. E ele vai continuar no verso 19 dizendo: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Em outra versão: vejam, eis que faço algo novo. Deus tem feito algo novo em nossas vidas, meu irmão. Mas nós estamos tanto olhando para o passado que nós não conseguimos ver o caminho novo. Não conseguimos, não vemos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, porque na nossa cidade, graças a Deus, não tem. Quando a prefeitura pavimenta só a metade da rua e a outra metade não. Aqui na nossa cidade não tem isso, graças a Deus. Ou quando ela só pavimenta uma parte, aí você vai, aí você anda aquela parte pavimentada e você fica feliz porque está pavimentado, né? Percebe muito bem isso quem vai daqui para o comércio, aqui pela rua do 15. Você vai descendo ali asfalto, você desce todo feliz, né? Quando chega que termina o asfalto, começa o paralelepípedo, a maioria de nós reclama. E a gente não consegue mais dirigir com paz, porque a gente fica lembrando como era bom lá atrás com o asfalto. A nossa vida às vezes é assim, meu irmão. Deus está fazendo algo novo, mas nós não percebemos. Deus, e Ele está dizendo: vejam, estou fazendo uma coisa nova, eis que faço novo, diz outra versão. Mas nós estamos tão apegados ao passado, aquilo que nos angustia, que nós não conseguimos ver Deus fazer nada. Foi o que aconteceu com meu bisavô. Por causa da maldita seca que ele perdeu tudo, ele não conseguiu ver mais nada. Ele não viu quantos netos Deus deu a ele, quantos bisnetos, quantos tataranetos Deus deu a ele. E meu bisavô morreu com 104 anos. Eu era um dos bisnetos mais novos dele. Meu bisavô morreu, eu tinha entre 6 anos, mais ou menos 5 para 6 anos. Um homem amargurado. Às vezes, meu irmão, o nosso coração não tem conforto, porque nós estamos apegados ao passado e não vemos o que Deus tem feito.
Nós não vemos a igreja mudada, transformada, porque a gente está parado no passado. Meu irmão, preste atenção, olhe no que Deus tem feito na sua vida a partir de hoje. Esqueça o passado. E Ele vai continuar: vejam que estou fazendo uma coisa nova, e já está surgindo. Ele faz uma pergunta para nós: vocês não percebem? Vocês não estão conseguindo perceber isso? É Deus falando conosco, meu irmão. E essa frase, ou esses 2 versos que Deus fala através de Isaías, precisa confortar o meu e o seu coração. Esquecer o passado, saber ou ver que Deus está fazendo algo novo, e que isso já está surgindo. Não é que Ele está fazendo algo novo para você ver lá no futuro, daqui 10, 5, 20 anos. Deus está fazendo algo novo na sua vida hoje, meu irmão. Creia nisso. Mas Ele nos faz uma pergunta: vocês não têm percebido? Vocês não percebem? Vocês não veem isso? Quando nos apegamos ao passado, nós não conseguimos ver. E aí, meu irmão, Deus pode fazer o maior milagre na sua vida, que isso não vai confortar o seu coração. Por quê? Porque os seus olhos estão fechados. Você não consegue ver Deus transformando a sua família. Você não consegue ver Deus transformando seu marido, transformando a sua esposa, transformando os seus filhos. Você não consegue ver Deus abrindo portas, porque está apegado ao passado de uma forma muito terrível. Se liberte do passado. Comece a ver o que Deus tem feito. Deixe que o Espírito Santo conforte o seu coração com isso. Meu irmão, quando você olha ao teu derredor, e você só consegue ver as dificuldades, as tribulações, os problemas, sabe o que acontece? Você está muito apegado ao passado. Dizem que um homem queria vender um sítio, porque ele já estava cansado daquele sítio. Ele já havia trabalhado muito, cansado muito, e ele não via retorno no investimento dele naquele sítio. E um dia, andando, ele encontra com um poeta, e ele fala para o poeta: poeta, me faça um favor, eu quero vender o meu sítio, redige para mim um anúncio para eu colocar no jornal. O poeta falou: sim, faço isso. E o poeta redigiu o anúncio, e ele pegou e ele começou a ler o anúncio. Eu não vou lembrar de cor a história, mas ele dizia mais ou menos assim: vendo um lindo pedaço do céu, lugar aonde os pássaros cantam toda manhã, onde riachos com águas limpas descem, espelhando um céu azul, onde os animais andam felizes todos os dias, lugar aonde eu deito, durmo e levanto em segurança. E aí ele foi falando das belezas do sítio. Passou-se algumas semanas, o homem ia andando novamente, e ele encontra com o poeta, e o poeta diz para ele o seguinte: e aí, vendeu o sítio? Ele falou: você está louco? Depois que eu li aquilo que você escreveu, eu vi quão maravilhoso era o meu sítio. Eu falei: eu não vou perder isso aqui por nada no mundo. Às vezes nós estamos como o dono daquele sítio, meu irmão. A gente só consegue ver as batalhas que tivemos, nós só conseguimos ver os problemas, as dificuldades que nos acompanharam até hoje, e não conseguimos ver a beleza que Deus plantou em tudo isso, a beleza que Deus fez através de tudo isso. Esqueça o passado. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo, e isso é hoje, não é ontem, e não será no futuro. Deus faz hoje. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Percebam. Abra os teus olhos.
Permita que o Espírito Santo console o seu coração com essa palavra. Deus tem feito algo novo na sua vida. Então por que eu não enxergo? Porque você ainda está preso ao passado. Se liberte do passado, meu irmão. Passado, passou. Você não pode fazer mais nada. Futuro, você não tem nenhum domínio sobre ele. Você tem o hoje. E talvez por isso, diz o poeta, ele seja chamado de presente, porque é um presente de Deus. O viver o hoje, saber que Deus está fazendo hoje, que o Espírito Santo do Senhor está consolando o nosso coração ainda no hoje. Amém? Concluímos dizendo que Deus dá conforto aos abatidos. Se você entrou nessa noite, nesse lugar, com seu coração abatido, com seu coração triste, com tudo que acontece na tua vida, Deus está dizendo a mim e a você, que Ele dá conforto aos abatidos, pois Deus continua sendo Deus. Deus é Deus, sempre será Deus. Permita que o Espírito Santo console o teu coração com isso. Ele nos ama e é nosso Senhor. Deus te ama, meu irmão. Permita que o Espírito Santo do Senhor console o seu coração. Pode vir, Rita. Com essa palavra, Deus te ama. Deus ama você. Rita, pode vir. Deus te ama de forma tremenda. Terceiro e último, Deus conforta o teu coração, te dizendo que nós não podemos viver no passado. Nós não devemos viver no passado. E antes de orar, meu irmão, eu gostaria que nós cantássemos uma canção. Fique de pé. E ela tem tudo a ver com isso que falamos aqui. O título dessa canção é Deus Cuida de Mim. Eu queria terminar com nós cantando essa canção, com essa certeza de que Deus cuida de nós. Que Deus conforte o teu coração, e que essa canção sirva para que essa palavra permaneça no seu coração. Se as dificuldades, se as mazelas desse mundo têm entristecido o seu coração, lembre-se, permita que o Espírito Santo te conforte, com você sabendo que Deus cuida de mim. Nesse momento, meu irmão, se você puder, cante essa música. Se teu coração estiver triste, simplesmente ore e peça para que o Espírito Santo conforte o teu coração. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua
sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim.